Então é isso. Glória a Deus. Existe alguém aniversariando nessa semana? Olha só, 2 pessoas. Venham aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Amém, amém. Você se alegra com a vida das nossas irmãs? Tem mais gente aí, é? Olha aí, casamento? Olha aí, rapaz. Pastor Silvio. Glória a Deus, glória a Deus. Mais gente? Amém. Olha só. Primeira semana de janeiro, bem mais pra cá, ó, pessoal. Mais pra cá pro centro. Pronto, pra ficar bonito na foto. Amém? Estenda suas mãos pra cá. Amém? Nós vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que você se alegra com a vida dos teus filhos. Certamente, Pai, você se importa com eles, você tem os ajudado, você, Pai, é que tem sido a motivação da vida deles, ao acordar, ao deitar, Pai, certamente o Senhor tem os ajudado, porque, Pai, nós cremos na Tua palavra, e até aqui o Senhor ajudou a eles, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua unção e a Tua graça disponível na vida deles, a Tua graça para que eles possam fazer coisas extraordinárias aqui na terra, viver aquilo que você tem para a vida deles em nome de Jesus, e uma unção para alcançar pessoas, Pai. Obrigado, Pai, por saúde divina, prosperidade, tudo aquilo que a Tua palavra garante como bênção celestial para a vida deles. Um ano extraordinário que se inicia para a vida deles, nós desejamos como igreja, em nome de Jesus, amém, aleluia, uma salva de palmas, glória a Deus, amém, aleluia. Nós temos um informe vida, amém, então vamos passar agora. Nosso informe é o momento onde mostramos as nossas programações. Então vamos lá. Como de costume, às terças, a partir das 20 horas, temos o nosso culto de oração. Um momento com muito fervor do Espírito e revelação. Você precisa disso para crescer espiritualmente. Aos domingos temos 2 encontros. A partir das 9 da manhã, a Escola Bíblica Dominical, voltada para o ensino da Palavra de Deus. Logo mais, a partir das 18, temos o culto Celebrando a Vida. Aí é muita festa, comunhão e alegria na presença do Senhor. Além disso, temos os nossos grupos de conexão às quintas-feiras, quinzenalmente, hein? Acontecem nas casas dos nossos irmãos a partir das 20 horas. Reuniões leves, tranquilas, marcadas pela comunhão e boas conversas. Cremos que em 2024 teremos novos grupos e multiplicações. É importante lembrar que temos uma reunião de oração e intercessão, que acontece às quartas-feiras a partir das 15 horas. Muito em breve estaremos comunicando o retorno dessas reuniões em virtude do início de um novo ano, que são tempos preciosos de muito mover do Espírito, principalmente frequentado pelas mulheres de nossa igreja. Então, se você tem disponibilidade nesse horário, faça-se presente. As matrículas para o Rema continuam abertas e com desconto especial. Você pode realizá-las nos estantes ou pelo Instagram Rema Tauap. São 2 anos de um curso que vai te ensinar sobre a vontade de Deus para a sua vida e revolucionar a sua caminhada. Se exponha à palavra de Deus e cresça espiritualmente. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então visite o Verbo Shop antes ou após os cultos, compre um livro, abençoe a vida de um irmão. Invista no seu crescimento espiritual através da leitura da fé. E atenção, pais, nossa igreja dispõe de um departamento infantil pronto para receber crianças entre 0 e 12 anos de idade. O intuito é fortalecê-las conhecendo a palavra desde cedo. Afinal, a Bíblia garante que assim eles nunca se desviarão dos caminhos de Deus. Nosso Informe Vida vai ficando por aqui. Falamos sobre nossos cultos, grupos de conexão, reunião de oração e intercessão, Rema, Verbo Shop e muito mais. Nossa igreja está em movimento. Tem uma semana abençoada, um ano cheio da vontade de Deus e nos vemos muito em breve. Amém, glória a Deus. Esse mar é um sucesso. Amém. Temos só alguns pontos aqui para dizer para você que a partir do próximo domingo, o nosso culto pela manhã, amém? Olha aí, temos um banner aí, deixa eu afastar um pouco para mostrar para vocês, amém? Nosso culto, agora pela manhã, passará a ser às 10 horas da manhã, amém? Diga comigo, o culto de domingo
Pela manhã é extraordinário. Estamos com uma temática específica, tá bom? Unidade, alavanca para o crescimento. Amém? Glória a Deus por isso. Você se alegra que a nossa igreja está crescendo, está em movimento. Agora o culto de domingo passará a ser às 10 horas da manhã. Amém? A partir do próximo domingo. Então, se você tinha algum tipo de dificuldade de estar aqui às 9 horas, te digo, nós mudamos para alcançar você. Será às 10 horas da manhã, para que você venha, desfrute desse tempo onde a palavra vai ser ensinada com mais força, para que você possa aprender e desfrutar de uma vida cristã de fato, de verdade, no decorrer da sua vida. Amém? Glória a Deus. Mais um aviso específico aqui, diga comigo, o rema é uma bênção. Como o Mário bem falou no Informe Vida, nós temos desconto especial para essa semana, para esse tempo de matrícula, 15% de desconto na matrícula. Se você conhece alguém que não fez o rema, ou se você não fez o rema, eu estou te convocando para essa turma que está excelente, e vai ser um tempo extraordinário de crescimento, de avanço na sua vida. E você que já fez o rema, conhece algum pastor que possa abrir as portas da sua igreja, para que a gente possa fazer uma experiência rema, eu peço para você, te convoco também para pegar junto conosco nessa missão, para alcançar mais pessoas. De fato, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, a gente já sabe disso, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E o rema é uma ferramenta extraordinária que Deus colocou como uma ideia que nasceu no coração de Kenneth Hagin, alcançou o pastor Bud e trouxe alcançando a sua vida também. E nós não podemos desperdiçar a oportunidade de levar a semente da palavra da fé ao coração de outras pessoas. Amém? Glória a Deus por isso. Então, se você conhece algum pastor, fala com ele, nos procura, que a gente vai entrar em contato com ele para estar fazendo essa experiência rema na igreja dele, e certamente pessoas vão ser impactadas, matrículas serão feitas naqueles dias, e mais pessoas conhecerão dessa verdade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos para o nosso momento de dízimos e de ofertas. Glória a Deus. Você ama ofertar? Você ama dizimar? Aleluia, muito bem. Você que ainda não pegou o seu envelope, faz o sinal com a sua mão. Os diáconos vão até você entregar os envelopes de dízimo ou de oferta. Você que nos assiste de casa, temos um QR Code que aparece na sua tela, a qual você pode colocar e fazer essa contribuição de casa, amém? E certamente você vai ser abençoado pela forma como você tem plantado na casa do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 5. Amém? Aleluia. Olha só o que diz aqui. Existem alguns princípios nesse capítulo que é algo que fala muito forte ao meu coração. E diz assim no versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, um princípio. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja soberbo, não ande em altivez. E isso constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim transbordarão de vinho os teus reservatórios. Veja comigo que nesse capítulo, a partir do versículo 5, você vai ver algumas coisas extraordinárias com o escritor que está escrevendo esse texto. Ele fala alguns princípios elementares para que a gente consiga alcançar algumas coisas específicas aqui na terra, desfrutarmos de coisas específicas aqui na terra. Ele diz: confia no Senhor. Se você confia no Senhor, certamente coisas que pareciam impossíveis começarão a acontecer, porque você tem a confiança nele. Reconhece o Senhor, a lei do reconhecimento.
O princípio do reconhecimento. Sabe que quando você percebe um livramento acontecendo e você diz: Senhor, você me livrou. Quando finanças, recursos chegam a você e você diz: Senhor, é por causa da tua palavra que eu tenho desfrutado dessas coisas. Sabe que existe uma voz de gratidão quando você reconhece o Senhor nos teus caminhos? Não seja sábio aos teus próprios olhos, não seja soberbo. Não ache que é pela força do teu braço que você consegue adquirir riquezas, porque como o apóstolo Tiago fala, a nossa vida não passa como um sopro. Nós não sabemos o dia de amanhã. De fato e de verdade é o Senhor que tem te dado saúde, vigor, força, alegria, e tem te sustentado nesses dias. Amém? E honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Quando nós falamos de honra, está falando sobre um princípio no coração, onde que tudo aquilo que você faz seja para agradar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E certamente um princípio estabelecido pelo Senhor é honra. Quando você honra o seu esposo, quando você honra a sua esposa, o Senhor tem os olhos voltados para você. Quando você honra as autoridades, coisas extraordinárias alcançam você. Quando você honra a Deus, o Senhor abre as comportas do céu. E o escritor diz: e se encherão com fartura os teus celeiros. Se você honra o Senhor, não te faltará suprimento. Não te faltará nada na sua casa. E assim transbordarão de vinho os teus reservatórios. Sabe quando se fala de vinho, água, elementos dessa forma, fala-se da natureza do Espírito e da unção. Sabe o que o escritor está falando? Quando você honra ao Senhor, você confia nele, você não é altivo, você não é soberbo, você reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ah, querido, a unção vai ser tão transbordante, que aquilo que era o seu compartimento, você alcançará pessoas. E de fato, e de verdade, o que não seria o nosso ministério a não ser o ministério da reconciliação? Alcançar pessoas, trazer essa palavra para as pessoas, para que a gente possa colocar Cristo na vida dessas pessoas. Essa é a nossa razão de estarmos aqui. Essa é a razão de desfrutarmos de coisas extraordinárias. Isso é a razão porque você é próspero. Essa é a razão porque você desfruta dos dons espirituais. Alcançar pessoas. Amém? Nós vamos orar agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que temos aqui, Senhor, de dizimarmos e ofertarmos na sua casa, Pai. Certamente, Pai, os nossos corações estar aqui, Senhor, reconhecendo você, honrando a você, Pai, dizendo a você, Pai, em fé, que é você quem nos sustenta. De fato, Pai, nós com os olhares da fé, nós podemos perceber que nada vai nos faltar. Nada tem nos faltado e até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Pai. E certamente, Pai, entendemos um princípio estabelecido por você, que é do plantio e da colheita. Quando nós plantamos, Pai, certamente o Senhor se responsabiliza em fazermos prosperar. E sim, Pai, nós ofertamos e dizimamos com alegria. Porque certamente, Pai, reconhecemos o Teu favor, a Tua graça sobre nossas vidas. E transbordarão de vinho os nossos lagares e os nossos celeiros sempre estarão cheios para abençoar pessoas. Obrigado, Pai, por essa unidade, Pai, por essa igreja que temos desfrutado de coisas gloriosas em você, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que a nossa semente dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar.
adorar, te adorar. Trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Oi, oi, oi. Som. Pessoal, esqueceram de ligar o meu microfone? De lapela? De liberar? Oi, oi, oi. Som. Oi. Oi, fala. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá certo. Estamos no início do ano. Nós temos o ano todinho para resolver isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O Senhor é bom. Vocês estão bem, gente? Maravilha, alguns de vocês, né? Nós só temos tido a oportunidade de ver agora. Vimos antes da virada do ano, estamos vendo agora, isso é motivo de alegria. Amém? Mas eu vou pedir para você ficar em pé, só por um instante, e que você saia do seu lugar, vá falar com alguém que você não viu na virada do ano. Enfim, vai desejar aí um feliz ano novo. Só para esse rapaz que eu não tinha falado, para esse daqui. Olha aí, ó. Rapaz, eu acho bonito o homem assim, todo de preto. Viu? Ó, o outro aí, ó. Top. Seus meninos, os meninos eu não vi, as meninas eu vi. Ei, feliz ano novo, viu? Deus abençoe. Aleluia. Falar com o senhor. Tá ok. Funcionando, né? Tá ok. Esquisito. Ou é a base. Pois é, deixa eu ver o número aí que tá aqui. 566-150. Deixa eu olhar lá. Aleluia. Aleluia. Que maravilha. Que bênção. Bom ver vocês aqui, viu? Feliz por vocês. Aleluia. Bom, agora você já pode sentar. Aleluia. E vocês também. Vocês ainda estão em pé aí, fazendo o quê? Não liberei, né? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Maravilha. Bom, irmãos, antes de entrar na palavra, eu queria aproveitar aqui a oportunidade e apresentar uma criança, né? Nossa igreja está crescendo, amém? Todas as formas. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero chamar aqui os pais, né? É o Ítalo Carlos de Oliveira, o pastor Ítalo aqui da nossa igreja. Sua esposa, a irmã Carla, olha o nome dela, é nome de princesa, Carla Precisa Souza Gomes de Oliveira. Nome de rainha, né?
Exatamente. E, obviamente, o princeso, como diz o Cacá, o princeso, Dan José Gomes de Oliveira. Dan, fácil o nome dele, né? Olha aí, glória a Deus. Ele lembra os dois. Rapaz, deixa esse menino à vontade, rapaz, solta esse menino aí. Fica segurando o menino, né? Que maravilha, que beleza, né? Isso aqui é a realização de uma decisão que eles tomaram lá atrás, né? Quando decidiram casar, se unir. Obviamente estavam nos planos os filhos, né? Depois de quantos anos de casados? Depois de 4 anos, de 3 anos, veio a gravidez, né? Aí 9 meses depois, o Dan. Então quase 4 anos. O rapaz está certo. O rapaz está certo nos cálculos dele. Aleluia, glória a Deus. Bom, irmãos, é uma alegria, né? Nós estávamos com expectativa por esse dia, de o Dan estar aqui conosco, para nós apresentarmos ele. Oi, tudo bem? Me chamo Mansueto. Gostei de você, viu? Glória a Deus. Então, vocês são bem conhecedores, né, do que a palavra de Deus nos orienta a respeito da responsabilidade como pais, de educarmos os nossos filhos, de disciplinarmos eles, né, os filhos, nos caminhos do Senhor, de instruí-los, de andarmos e procedermos de uma maneira que fique claro para os nossos filhos, mesmo ainda na tenra infância, fique claro para eles o lugar que Deus tem nas nossas vidas, né? O lugar de importância, enfim. Eu não tenho dúvida de que vocês vão realizar esse trabalho com excelência, né? Mas o fato de vocês estarem aqui hoje com o Dan, também uma demonstração, né, da consideração de vocês para com o Senhor. Nós sabemos que Ele é o Pai dos Espíritos. Ele conhece o Dan, Ele tem os seus planos para o Dan, o seu propósito. Vocês aqui estão provavelmente naquela aventura de procurar descobrir no Senhor, né, quais são os planos dele para a vida do Dan. E por isso mesmo estão aqui hoje à noite, para diante da igreja apresentá-lo ao Senhor, né, consagrá-lo, né, ao Senhor, dedicar o Dan ao Senhor. E isso é motivo de honra ao Senhor, é motivo de alegria. Amém? Para todos nós como igreja. Quantos estão felizes pelo casal? Amém. Aleluia. Quantos vão trabalhar com o Dan lá no departamento infantil? Aleluia. Aleluia. Será que ele vem para o meu braço? O microfone não está ok, fica difícil para mim pegar ele. Só com uma mão. Será? Vamos lá. Vamos. Eu todo de preto, ele todo de branco. Vem, Dan. Ei, garotão. Pronto. Prontinho. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu tenho a alegria e a honra, Pai, de ter nos meus braços o Dan, o primeiro filho do Ítalo, da Priscila. Senhor, a nossa oração é que a Tua bênção e o Teu favor seja manifesto sobre a vida dele, em o nome de Jesus. Nós cremos, Pai, claramente na realidade, Pai, de que o Dan crescerá num lar equilibrado, em um lar, Pai amado, onde o Senhor é honrado, onde a sua presença, Pai amado, é manifesta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que os teus planos para a vida do Dan não serão frustrados. Antes, em nome de Jesus, ele o conhecerá, crescerá, Pai amado, no teu conhecimento, e ele fará outros conhecedores do Senhor, Pai, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Em o nome de Jesus, nós apresentamos ele a Ti, nós consagramos a vida do Dan, Pai amado, ao Senhor. Ele é Teu, ele te pertence, o Senhor o criou, Pai, e nós confiamos que ele vai cumprir o Teu propósito, em o nome de Jesus. Amém. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida do Ítalo e da Priscila, e eu creio, Senhor, no Senhor, dispensando sobre eles da Tua sabedoria, Pai, para durante todas as fases da vida do Dan, Pai, procederem de forma clara, Senhor, de uma forma perfeita, Pai, como é a Tua vontade, Senhor, na educação dele, no nome de Jesus, nós te agradecemos, amém, amém. Ele fica virando, né, rapaz? Peraí, deixa eu mostrar você ali para a igreja, pronto. Olha aí, ó, ele não queria vir olhar para vocês não, viu? É a tela, né? Lindão. Quem pega agora, o pai ou a mãe? A mãe, aleluia.
Glória a Deus. Parabéns. Parabéns, viu? Deus abençoe. Uma salva de palmas para eles. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, vocês têm que fazer mais menino para me treinar melhor esse negócio aqui. Passou muito tempo sem ter menino novo na igreja, eu estou meio destreinado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não chegou ainda, né? O outro microfone, eu acho que eu vou tirar para não ficar com os dois aqui. Aleluia. Rapaz, era tão importante eu ficar com esse outro microfone hoje. Eu estava pensando em fazer uma dança aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus, amém. O Senhor é bom. Irmãos, tenho algo do meu coração para compartilhar com vocês. Eu não sei como é que vai ser isso, né? Nós ontem tivemos aqui, eu estive aqui reunido com os líderes de departamento da nossa igreja, com alguns dos nossos ministros, e em um determinado momento eu fiz um comentário dizendo que o culto do domingo à noite, ele é um culto, eu chamei de misto, né? Ele é um culto misto, não é místico, viu? É misto. Por quê? Porque cada domingo nós temos uma experiência diferente aqui, né? Pode ser que num culto do domingo à noite nós temos uma palavra bem voltada para a pregação, um outro para o ensino, um outro com o mover do Espírito, um outro que o louvor e a adoração pode, né, tomar mais o tempo do culto. Enfim, nós é que temos que estar sensíveis para perceber no Espírito o que o Senhor deseja manifestar aqui em cada reunião que temos, né? Então, também tem a questão de como o Senhor direciona o coração daqueles que foram escalados para estar ministrando, que é uma coisa que nós também prezamos, né? Que quem tiver a oportunidade de vir aqui, fique livre para falar daquilo que o Senhor tem compartilhado ao coração daquela pessoa, em relação às suas próprias experiências, aprendizados com Deus, ou mesmo palavras específicas voltadas para a nossa igreja. Então, hoje eu não sei se vai ser ensino, pregação, eu acho que vai ser mais um bate-papo aqui, né? Nós vamos conversar um pouco, e eu tenho algo aqui do coração para construir com vocês nessa noite. Eu espero que você seja abençoado em nome de Jesus. Eu queria começar contando uma história, seria um exemplo, né? Mas uma história, não é algo que aconteceu, é realmente apenas uma história que me veio aqui à mente para falar para vocês, para passar, né, algo que vai servir como um pano de fundo para aquilo que nós vamos trabalhar nessa noite, amém? Então, estava pensando, né, sobre essa questão do que está no meu coração para falar com vocês. Então veio esse exemplo, né, de um homem que recebeu um buquê de rosas, né, foi dado a ele um buquê de rosas, e ele viu aquelas rosas, né, estavam todas organizadas, né, envoltas num papel muito bonito. Ele achou as rosas tão lindas, né, ele ficou tão encantado com a beleza das rosas, que ele desejou ter uma roseira. E aí ele perguntou: como é que eu faço para ter uma roseira? E disseram para ele como é que ele deveria proceder para plantar uma roseira na sua casa, porque ele disse que queria ter aquela beleza, né, sempre à sua disposição, que ele pudesse estar vendo a beleza das rosas. E aí ele procedeu, encontrou o meio, sementes, uma muda, não sei, e aí ele plantou. E para uma roseira, irmãos, ela brotar, só para o primeiro broto da roseira nascer, 2 meses, mais ou menos. E aí ele plantou, ele regou, e ele ficou fazendo esse trabalho de regar, e vez por outra ele ia lá e dava uma olhada, e demorando, e 2 meses, apareceu o primeiro brotinho, bem pequenininho. Ele continuou fazendo o trabalho, regando, desenvolvendo o que precisava ser desenvolvido ali, um adubo, uma coisa e tal, para a roseira tomar corpo, né? E quando ela começou a tomar corpo, que saiu o primeiro brotinho de uma rosa, ele percebeu que ela estava envolvida em muitos espinhos. E quando ele viu os espinhos e que ele tentou manipular, e ele, né, se espinhava com ela, ele ficou pensando: como é que pode uma roseira, uma rosa tão bela, mas nasce entre espinhos? E ele ele perdeu o encanto, né, de estar trabalhando ali, nutrindo aquele, para ter a roseira que ele imaginou, isso já uns 4 meses, 5 meses depois. E ele deixou de regar.
e aquele brotinho, ele até começou a desabrochar a rosa em si, mas como ele não continuou alimentando a planta e regando, a roseira morreu. A rosa morreu, a roseira morreu. Está comigo? Assim, muitas vezes, é como nós estamos lidando com os nossos relacionamentos, com as pessoas que Deus vem colocando na nossa vida. Então, às vezes, nós conhecemos uma pessoa e no primeiro momento ficamos tão encantados com ela, né? A moça, o rapaz, o homem, o casal, tão bonitos, né? São tão solícitos, tão animados, tão felizes, mas você começa a conviver, se aproximar, né? A lidar com aquela pessoa, e aí você começa a perceber as dificuldades, né? Que você passa a ter com elas, né? E você pode com isso desencantar daquela pessoa, daquela amizade, né? Você, por assim dizer, larga aquela lavoura que você estava, né, desenvolvendo, acreditando que ia ali desenvolver uma amizade, enfim, ia se aproximar mais e mais daquela pessoa, e aí você desiste dela. Isso tem acontecido regularmente, irmãos, e principalmente nos dias em que vivemos, né? Nós nunca vivemos numa fase em que as pessoas estão tão distantes umas das outras, né? Às vezes as pessoas convivem, elas convivem porque é necessário que haja algum nível de convivência. As pessoas toleram a presença de alguém no trabalho, na faculdade e às vezes até mesmo no âmbito familiar. Existem pessoas hoje que elas estão esperando aquele momento em que elas podem dar o passo de sair de casa, porque não aguenta mais aquela família, né? Então há uma intolerância muito grande, né? Nós muitas vezes, mesmo percebendo a beleza que pode existir na construção de relacionamentos, né, e de amizades, muitas vezes nós estamos desistindo com pouco tempo. Não é preciso muito tempo. Com pouco tempo, muitos de nós desistimos de construir relações duradouras. Está comigo? Aleluia. Então, dito isso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero fazer uma breve oração e na sequência nós vamos falar um pouco mais ou conversar um pouco mais sobre essa questão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos nessa noite de nos reunir, Senhor. É o primeiro domingo do ano, é o primeiro culto, Pai, em que nós nos reunimos, Senhor, para celebrarmos a nossa vida, a redenção que temos em Cristo, Senhor, para celebrarmos o Teu plano e o Teu propósito sobre nós. Senhor, nós desejamos, como filhos do Senhor, Pai, nós temos o desejo no coração de Te servir, de Te agradar, Pai amado, de fazer cumprir a Tua vontade, não apenas de experimentar a Tua vontade, mas de fazer a Tua vontade, Pai. Senhor, eu creio que esse é o desejo do coração de cada um de nós, e a minha oração, Senhor, é que nessa noite, Pai, diante daquilo que nós vamos estar falando, apresentando, nos seja dado, Senhor, a percepção, o entendimento, Pai, daquilo que precisamos nas nossas próprias vidas, daquilo que temos que desenvolver, Pai amado, para nos tornarmos melhores, para nos aproximarmos mais de Ti, para nos aproximarmos mais, Senhor, da realização daquilo que é o Teu propósito para com cada um de nós. Senhor, não faz sentido nós vivermos toda a nossa vida, Pai, esperando, Senhor, receber de Ti os Teus galardões, as Tuas bênçãos, e não fazendo cumprir aquilo que é o desejo do Teu coração para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, pelo Seu Espírito, nos convença, nos sensibilize, nos esclareça, nos dê luz e entendimento, Pai, de modo que possamos promover as mudanças necessárias em cada um de nós, para alcançarmos, Senhor, o Teu propósito, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Não sei por que isso, mas meus olhos estão lacrimejando. Eu não estou chorando, mas estão lacrimejando. Essa luz forte aqui nos meus olhos, né? Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Então, irmãos, isso que eu falei agora é uma história apenas para exemplificar, né? Muitas vezes o nosso comportamento. E eu falei aqui que pessoas até mesmo no contexto da família, né, estão se deixando levar, estão sendo influenciadas, né, por esse tempo que nós vivemos, pelo sistema desse mundo. O mundo, irmãos,
sempre foi estranho. Deixa eu corrigir isso aqui. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo se tornou estranho. Amém? E de lá para cá, irmãos, a coisa só tem piorado, né? E a Bíblia diz que nos últimos dias, né, será ainda mais difícil, ou no último dia. Está comigo, irmãos? E, irmãos, se nós pararmos um pouco para pensar, né, nós falamos aqui que a revelação de Deus ela é progressiva. Nós conhecemos mais de Deus hoje. Quando eu digo isso, obviamente, eu não estou dizendo que todo mundo está no mesmo nível de conhecimento, mas de um modo geral, nós conhecemos mais a respeito de Deus, ou da sua vontade e do seu propósito hoje, do que se conhecia há 100 anos atrás. Eu não estou dizendo com isso que há 100 anos atrás não tinham pessoas que estavam ali envolvidas, né, na obra do Senhor, buscando agradar a Deus, buscando fazer a vontade do Senhor, mas se nós olharmos para a história da igreja, muitos erros foram cometidos por ignorância, por falta de revelação da palavra. Mas a palavra de Deus, né, ou a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Então, às vezes nós passamos por erro, e por conta do erro nós aprendemos de uma forma difícil, mas depois nos corrigimos e nós nos aperfeiçoamos, crescemos e melhoramos. Amém, irmãos? Então, nunca conhecemos a palavra e a Deus como conhecemos hoje. Mas nós também não podemos deixar de reconhecer que o mundo nunca esteve tão presente dentro da igreja como nos dias de hoje. O mundo está dentro da igreja, irmãos. Há alguns anos, não precisamos voltar muito tempo, era nítido a diferença entre a igreja e o mundo. Mas hoje em dia, irmãos, o mundo está muito presente dentro da igreja. Nós temos conhecimento de igrejas. Obviamente nós não vamos citar o nome de nenhuma delas aqui, né? Eu não falei igreja, eu falei igrejas, né? Onde as pessoas que ali congregam ou frequentam aquele lugar, elas levam uma vida comum, uma vida mundana, né? Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu era pequeno lá em Barbacena, eu ainda menino, né? Eu ia para a igreja, muitas vezes forçado pelos pais, né? Meus pais, toda a família católica. E era uma coisa que eu não entendia, porque chegava às festas da igreja, aí tinha música, tinha bebida, né? E tinham comportamentos entre as pessoas que frequentavam a igreja que era notório, que era contrário à vontade de Deus. Pessoas que viviam no pecado, pessoas que viviam no adultério, né? Pessoas que viviam uma vida totalmente desordenada, mas estavam presentes na igreja. E aquilo para mim era muito estranho, ainda que eu não tivesse um pleno entendimento sobre essa questão. Mas depois que eu me converti, né, e que eu passei a congregar na igreja cristã evangélica, eu percebi uma diferença. Havia um comprometimento maior nas pessoas ali, um interesse maior em buscar conhecer o Senhor, em buscar agradar a Deus, em conhecer as Escrituras. Está comigo, irmãos? Amém. Aleluia. E havia essa diferenciação entre a igreja e o mundo, mas mais e mais o mundo tem entrado na igreja. Eu me lembro, quando eu me converti, eu tinha 18, 19 anos, e esse era um tema que frequentemente estava sendo tratado entre os irmãos na igreja. E quando nós pensávamos em fazer alguma coisa na igreja, havia o cuidado de que aquilo que estávamos fazendo não se assemelhasse ao que estava acontecendo no mundo. Mas hoje em dia as coisas mudaram, né? Em um certo sentido, irmãos, algumas coisas das quais nós tiramos proveito hoje, não tem nada a ver com pecado. Enfim, eu me lembro, né, que não faz muito tempo, era um tabu, inclusive aqui no Brasil, as igrejas com a parede preta, era um tabu, né? As pessoas estranhavam, e para que isso? E parecia ser uma coisa do mundo, porque as casas de show, os shows aí fora que é tudo preto. Mas, irmãos, a parede preta da igreja é simplesmente para evidenciar a iluminação que é feita aqui, né? Então a própria iluminação do LED, as luzes coloridas que hoje nós usamos, né? E hoje nós nem usamos tanto aqui, porque o prédio acaba nos limitando um pouco a altura do teto, né? Mas enfim, as pessoas estranham. Mas isso não quer dizer necessariamente que o mundo está na igreja. Isso quer dizer que nós estamos aproveitando do que tem de melhor no mundo. Porque existem coisas no mundo que não são ilícitas, são lícitas. Não há problema nenhum de usar um telão de LED na igreja, não há problema nenhum de pintar uma parede de preto, de se vestir de preto.
Você pode se vestir de preto, mas não pode pintar uma parede de preto. Você percebe que às vezes é uma mente religiosa, é um preconceito descabido, né? Muitas vezes envolvido no misticismo, né? Em algumas crenças, sem cabimento algum. Mas isso não é mundo, mas existe mundo dentro da igreja. Na forma como as pessoas vivem, na forma como as pessoas se comportam, na forma como as pessoas se relacionam, né? Na forma como elas lidam com as dificuldades, né? Das suas relações, né? Então nós estamos muitas vezes, irmãos, falhando, porque nós não estamos cumprindo a maior missão que nos foi dada como igreja, que é de reproduzir o que Cristo fez. O que foi que Cristo fez? O Cristo, o Messias, o Salvador, o que foi que ele fez? Ele se fez um igual a nós, amém? Ele veio viver entre os homens, mas ele não veio para viver igual aos homens que aqui viviam. Ele veio para fazer a diferença, ele veio para ser uma luz, ele veio para trazer iluminação, amém? Ele veio para causar, né, uma curiosidade nas pessoas. O que é que havia naquele homem que era diferente dos demais homens? Eles olhavam para Jesus e viam Jesus como um homem, mas eles também reconheciam que Jesus não era um homem qualquer. Jesus era um homem diferente. Suas palavras, suas ações, suas práticas, seus valores eram totalmente diferentes dos demais, inclusive dos religiosos. Inclusive dos religiosos. A maior missão que nos foi dada, irmãos, foi de dar continuidade àquilo que Cristo veio realizar aqui no mundo. E Jesus, ele se doou para fazer a vontade de Deus, a fim de que o maior número de pessoas possíveis fossem alcançados. E de fato o seu sacrifício, irmãos, foi o preço pago para o resgate, para a salvação, para o perdão de toda a humanidade. Mas nós sabemos que nem todos estão desfrutando do benefício do perdão que há em Cristo Jesus. Está comigo? Então o nosso papel é um pouco mais fácil do que o de Jesus, porque Jesus, ele precisou andar em santidade, em pureza, até o último momento da sua crucificação, para que os pecados de todos os homens pudessem ser lançados sobre ele, para que ele tomasse o lugar de toda a humanidade, tomando o meu lugar, tomando o seu lugar na cruz, morrendo a nossa morte, para nos dar a oportunidade de vivermos como ele vivia, de vivermos uma vida de comunhão com Deus, uma vida conectada ao Senhor, ao propósito de Deus. Amém, irmãos? Então ele teve que fazer algo que nós não poderíamos fazer jamais. Mas depois que ele fez, depois que ele cumpriu com a obra redentora, amém? Depois que ele morreu por mim e por você, e que nós já fomos alcançados e tivemos os olhos do nosso coração iluminados, e nós nascemos de novo, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós devemos continuar fazendo o que ele fez, mas a nossa parte é mais fácil. Porque agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos a palavra de Deus que nos ensina, nos inspira, nos instrui, nós temos o próprio corpo, a igreja, né, que na convivência dos irmãos nós aprendemos, né, somos aperfeiçoados, somos corrigidos, amém, irmãos? E nós não temos que fazer a obra que Jesus fez, morrendo na cruz, para que uma outra pessoa seja salva. Não, nós temos que falar para as pessoas sobre a morte de Jesus, para que elas sejam salvas como nós fomos, amém? Você reconhece que a obra que nós temos que fazer é mais fácil do que a que ele fez? Eu não estou dizendo com isso que na nossa vida cristã nós não enfrentemos dificuldades, porque enfrentamos. Temos que lidar com as nossas próprias dificuldades, com a nossa alma que ainda não foi renovada. Você, quando confessou a Cristo e nasceu de novo, você foi feito naquele instante filho de Deus, uma nova criatura, mas a sua alma continua com a velha programação. E você tem que reprogramar a sua alma, você tem que renovar a sua mente pela palavra de Deus. Mas quantos cristãos hoje em dia até têm a experiência de confessar a Cristo, mas não estão desenvolvendo a experiência de ler as Escrituras? Porque ler as Escrituras é uma experiência, irmão. Amém? E sempre que lemos a Bíblia nós somos, né, achados por Deus. Deus nos encontra. Pastor Bud Wright, fundador do Verbo da Vida, ele dizia: quando você abre a Bíblia, você está dando a oportunidade de Deus falar com você. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Amém, irmãos? As pessoas dizem que não ouvem a Deus, né? Mas leia a sua Bíblia, irmão, que você vai ouvir a Deus. Amém?
Aleluia. E você pode ficar tão íntimo dele, né, tão envolvido com ele, com a sua palavra, com a sua vontade, que o Espírito dele que hoje habita em você também vai começar a falar com uma voz suave no seu coração, e você vai perceber também. Porque Deus, irmãos, deixa eu falar melhor, o Espírito Santo é uma pessoa. Sabe, tem uma pessoa vivendo dentro de você, que não é só você. Além de você, tem uma outra pessoa vivendo em você, é o Espírito Santo. Aleluia. E essa pessoa, ela fala. Essa pessoa tem vontades. Amém? E ela tem, por ser Deus, por ser uma pessoa da Trindade, ou seja, por ser Deus, ela tem o conhecimento daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que está por vir, e ela pode te avisar, te antecipar os acontecimentos. Pode te dar livramentos, pode promover bênçãos, promoções. Está comigo, irmãos? Mas nós muitas vezes não temos desenvolvido, né, a experiência de conhecer a Deus pela leitura da palavra. Amém? E o mundo muitas vezes tem sido defendido por nós, né, coisas que a Bíblia nos fala que nós deveríamos abandonar, aí nós não abandonamos. Por quê? Por quê? Porque nós não queremos deixar aquela prática, porque nós não queremos deixar aquele velho hábito. Está comigo, irmãos? Nós muitas vezes, irmãos, eu me lembro de um irmão que uma vez ele falou assim comigo: sabe, pastor, tem momentos que eu prefiro nem saber o que a Bíblia diz. Aí eu disse: por quê? Eu perguntei: por que você pensa assim? Ele disse: não, porque se eu não souber, Deus não vai poder me cobrar depois. Só que é um engano terrível. É um engano terrível, irmão. Sabe por quê? Porque desde o dia que você nasceu de novo, Deus espera que você o conheça pela sua palavra. Deus espera que você o conheça pelas suas experiências de comunhão com Ele, pela sua vida de oração com Ele. Então, se você nasceu de novo e continua vivendo na ignorância, você vai prestar conta disso do mesmo jeito. E eu acredito que tem um peso ainda maior. Você entende o que eu estou dizendo? Essa negligência, né, trabalhada, projetada intencionalmente, irmão, não te coloca numa situação de conforto. Não te coloca. Isso é um engano de Satanás. Está comigo, irmãos? Então nós temos muitas vezes deixado de fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. Por quê? Porque sabemos que aquilo vai exigir de nós, por assim dizer, vai nos colocar diante de um conhecimento que vai exigir de nós algumas ações, algumas atitudes, algumas mudanças. Amém? É curioso, eu estava observando essa dinâmica que existe nas nossas vidas, no nosso meio, dentro da nossa igreja, né? Todas as igrejas. Então, alguém que confessou a Cristo, nasceu de novo, eles tem congregado aqui conosco há algum tempo, alguns anos, e conheceu, obviamente, coisas da palavra, da vontade de Deus, cresceu, né, com algum entendimento, mas um dia ela aceitou esse convite que nós fazemos regularmente aqui na nossa igreja. Não é nem um convite, é essa indicação, né? Você precisa fazer o centro de treinamento bíblico Rema. E a pessoa, então, um dia ela diz: rapaz, eu vou fazer esse negócio desse Rema aí. Então o pessoal sempre fala aqui, dizem que é muito bom, eu vou fazer. Aí a pessoa se matricula, aí ela começa a fazer o Rema, e ela começa a ser exposta à palavra de Deus de uma maneira como ela nunca tinha sido antes, mesmo congregando na nossa igreja há anos. E aí ela começa a descobrir coisas que até então ela não sabia que existiam, ela começa a entender coisas que ela entendia de forma equivocada. Está comigo, irmãos? E aí ela começa a tomar algumas atitudes que vão promover mudança na sua vida. E ela também vai se posicionar em defesa daquilo que agora ela passou a conhecer. Porque até o momento em que ela não conhecia, ela não defendia. Se alguém falasse alguma coisa aqui no contexto da igreja, ela dizia: eu não penso que seja assim, eu acho isso um exagero. Mas depois que ela foi exposta à palavra de Deus e ela entendeu pela palavra de Deus, os seus olhos foram iluminados, ela teve a revelação daquilo que está por trás de tudo que nos cerca, que ela viu no âmbito do Espírito a verdade, ela vai passar a defender aquilo que antes ela dizia: eu acho exagero. Ela vai dizer: não, isso é muito importante, isso aqui é necessário, todo cristão deveria passar por isso, todo cristão deveria fazer assim.
alguns cristãos tiveram a experiência de serem batizados no Espírito Santo e falaram em línguas. E foi uma experiência tremenda para a vida deles. Eu conheço pessoas que deram testemunho de que tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo, que rolavam no chão e não conseguiam parar de falar em línguas. O culto terminou, ela foi levada para casa falando em línguas, ela não conseguia parar de falar em línguas. Imagina isso, irmão. A pessoa precisando ir para casa de ônibus. Aí dava o sinal, aí o ônibus para. Aí a pessoa entra, e o motorista, vai para onde? Ela, Ritaraba, chovia. Orando em línguas o tempo todo. Eu não estou inventando isso não, irmão. A história da roseira foi inventada, viu? Mas isso aqui eu não estou inventando não. Realidade, experiências vividas por pessoas que disseram que não conseguiam parar de orar em línguas. Chegaram em casa, não tinha ninguém convertido na casa, mas entrou em casa orando em línguas, e a família sem entender, preocupada, achando que a pessoa estava doida. Mas a mesma pessoa que teve essa experiência, anos depois, contando essa história, está dizendo, mas eu nunca mais vivi isso. Eu nem falo mais em línguas, porque eu nunca mais senti de orar em línguas. Mas quando eu estou na igreja, no culto, e alguma coisa acontece que eu sinto, eu ainda até consigo esboçar ali algumas palavras, balbuciar algumas palavras. E existem cristãos que foram batizados no Espírito Santo com uma experiência profunda, que só oram em línguas em eventos muito circunstanciais e distantes uns dos outros. Quando que todo aquele que foi batizado no Espírito Santo deveria falar em línguas em todo o tempo, em toda hora. Mas muitos cristãos, talvez eu esteja falando com alguns aqui hoje, foram batizados no Espírito Santo e não oram em línguas. Até podem orar porque foram batizados, mas não oram. Por quê? Porque eu acho um exagero esse negócio de ficar o dia todo. Aleluia. Até as garrafas clamam. Aleluia. Vocês estão comigo? Aí não ora em língua, irmão. Irmão, assim é em muitas outras esferas da vida da maioria de muitas pessoas que frequentam uma igreja. Até experimentarem em algum momento algo do poder de Deus, mas depois aquilo fica como um registro histórico na sua vida. Tem pessoas que hoje, depois de 20 anos de evangelho, elas dizem, no meu início, quando eu me converti, foi bom demais. Mas hoje, vida comum, normal. E se você for se aproximar daquela pessoa, intimamente, e ver como é que ela vive, você vai ver que ela leva uma vida comum, rasteira. Uma vida mundana. Parece os católicos, antigos, porque hoje tem católico fervoroso, viu gente? Tem católico hoje, irmão, que é mais crente do que muito crente evangélico. Não é para nossa vergonha não, mas isso até serve. Porque se um católico se converte, não é para nos envergonhar. Está comigo? Você entende o que eu estou dizendo? Existem católicos fervorosos, nasceram de novo, irmãos. Nós temos alguns católicos aqui conosco hoje em dia. Eu não vou dar nomes não, né, para não deixar em situação difícil, sem as pessoas entenderem do que é que a gente está falando. Mas enfim, irmãos, o mundo tem estado muito presente nas nossas vidas. Muito. Forma de falar, né? Não pode sair um adágiozinho popular novo, que daí depois está todo mundo dentro da igreja falando a mesma coisa. Mas não tem nenhum pecado nisso. Ok, eu até concordo que não há nenhum pecado, mas você demonstra com isso que você está muito mais voltado para a cultura do mundo do que para a cultura do reino de Deus. Usa a linguagem do mundo até dentro do contexto da igreja. Está comigo, irmãos? Eu estava vendo uma mensagem de um pastor lá do Rio Grande do Norte, o nome dele eu esqueci agora, Tarso Licurgo. Ele é graduado do Rema, ele inclusive fez a pós-graduação do Rema lá em Tulsa, Oklahoma, né? E ele tem um ministério muito poderoso, ele é um mestre da palavra, é um homem muito conhecedor, tem muito conhecimento.
e eu não estou falando só bíblico, inclusive natural. E ele estava falando sobre o problema gerado hoje, né? Sobre, eu não vou saber expressar isso, não sei para que eu fui dar esse exemplo, né? Eu caio em cada cilada, viu? Mas ele estava falando sobre essa questão da linguagem, que estão tirando acentos, tirando, né? Ele estava falando eu esqueci agora, é o hífen, né? O hífen. Ele disse que quando tiraram o hífen, né? A reforma geográfica da língua portuguesa. Ortográfica. Geográfica o quê, Mansueto? Ortográfica. Reforma ortográfica. Geografia é outra matéria. Aí tiraram o hífen. Ele disse que ficou indignado. E ele quis fazer uma passeata lá na faculdade, convocou todos os alunos contra a retirada do hífen, mas não teve ninguém que aderiu. Aí ele vai contando o problema que há por trás disso. Porque no que a população vai perdendo, né, a robustez do seu idioma, da sua linguagem, as pessoas vão ficando empobrecidas no seu entendimento. Chega um momento em que elas não sabem, não podem articular o conhecimento e passar a informação para outra pessoa, porque falta a elas as propriedades verbais mesmo, né, de palavra, para a comunicação. E às vezes a gente pensa que está tudo bem, é isso mesmo. Que bom que tiraram esse negócio. Quando eu era criança, irmão, eu odiava português. Até hoje eu tenho dificuldade, SS, C cedilha, Z, isso para mim é muito difícil. Eu fico impressionado com quem sabe escrever direito. Eu fico bege, né, como dizem. Bege eu acho que eu já sou, né? Mas enfim, muitas vezes nós não percebemos o que está por trás. Não percebemos. E nós não percebemos por quê? Porque nós não estamos na frente do Senhor. Nós não temos buscado. Nós não temos considerado a Deus, irmãos, como nós verdadeiramente deveríamos considerar. Nós dizemos que Ele é Senhor, mas Ele é Senhor por conveniência, muitas vezes. Muitas vezes o Senhor não tem senhorio sobre a vida de alguns de nós, porque nós fazemos o que queremos, nós fazemos quando queremos, nós fazemos do jeito que nós queremos. Essa é a realidade da maioria dos cristãos hoje. E eu não estou falando da nossa igreja não, irmão. Eu estou falando dos cristãos. Mas isso pode estar presente no nosso meio. E por quê? Porque nós não queremos cuidar da rosa, da roseira. Porque nós não queremos lidar com os espinhos que tem nela. Nós até queremos a beleza, o perfume, mas que alguém faça isso por nós. E que alguém traga para mim, como foi para aquele homem que recebeu o buquê de rosas, todo preparado, para que ele pudesse manipular e desfrutar dele, sem o trabalho que é exigido para que aquilo estivesse nas suas mãos. É assim que a maioria de nós tem se comportado, irmãos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Todos os dias eu travo uma guerra comigo, irmão. Todo dia. Porque todo dia eu não quero fazer alguma coisa que é a vontade de Deus. Todo dia. E sou eu quem vai determinar o que é que vai prevalecer no final. Não é Deus que vai determinar o que prevalece na minha vida. Sou eu em relação à verdade da palavra, ao conhecimento que eu tenho tido da palavra, da vontade de Deus. Está comigo? Aleluia. Nós temos falhado, irmãos, nós não temos vivido como nós deveríamos viver. Eu me lembro anos atrás, quando Simon Potter, missionário inglês, né, casado, um homem maravilhoso, um homem sábio, um homem inteligente, casou com a cearense, aleluia, né, casado com a Adriana, e aí ele estava aqui em Fortaleza e abriram a porta para ele ministrar numa outra igreja, de outro ministério. E aí, na ocasião, eu me ofereci de ir com eles, de levá-los, né, e eu fui com eles. E chegando lá, o Simon ministrou uma palavra, irmãos, eu fiquei tão impactado. Eu já falei isso aqui uma vez, eu já fiquei impactado e chateado ao mesmo tempo. Porque no final do culto eu disse, por que você não pregou essa palavra lá na nossa igreja? Veio pregar na outra igreja. O nosso povo precisa dessa mesma palavra. Eu fiquei tão impactado que eu reproduzi, por assim dizer, a mensagem dele no domingo seguinte, porque ele não podia estar aqui. Tentei fazer algo que chegasse próximo do que ele fez. Mas ele falava, irmãos, que muitos de nós, depois que nos convertemos, é como se nós estivéssemos lá no tempo medieval, e nós então entramos em um castelo, que é a igreja.
né, que ao redor dela tem aquele fosso com água profunda e com jacarés. Aí depois que nós entramos naquela realidade da igreja, do cristão, aí nós levantamos lá, né, aquela, eu não lembro como é que chama, mas enfim, aquela plataforma, né, que quando eles desciam, arriavam ela, era possível entrar no castelo, mas quando eles levantavam, o acesso era interrompido. E nós vivemos dentro de uma bolha cristã evangélica, que está muito mais hoje para o que muitos dizem de gospel, porque gospel em inglês é evangelho, mas tem uma outra conotação para nós, né? Gospel é light, evangelho, gospel é Nutella, amém? Evangelho é raiz, amém, irmãos? Então, muitas vezes é o que acontece, e nós entramos dentro da nossa bolha, mas sem perceber, irmãos, nós queremos trazer o que está lá fora do mundo para dentro da nossa bolha. A gente não sai para alcançar o pecador, mas também a gente flerta com o pecado o tempo todo, e quer viver tal como aqueles que estão lá fora vivem, mas tentamos manter alguma coisa que nos diferencie, a igreja, o ir à igreja, por exemplo. Isso não é cristianismo, irmão. Isso não é cristianismo, isso não é ser cristão. Está comigo? Isso não é viver o evangelho. Eu queria mostrar para você algo que tem um pouco a ver com isso que eu ouvi o Simon falar, né? E todo mundo conhece a história do cego de Jericó, não é? Aquele homem era cego, e pelo que eu percebo do texto bíblico, ele talvez, né, muito provavelmente, ele um dia teve visão e perdeu a visão e ficou cego. Porque quando ele tem um encontro com Jesus, que Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu te faça? Ele diz que eu torne a ver. Então, se ele queria tornar a ver, porque ele já viu em algum momento da vida, concorda comigo? Mas o fato é que ele era cego. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele era cego. E como um cego, ele era dependente de todas as pessoas. Ele não tinha autonomia, ele dependia de tudo e por tudo. E ele ficava lá sentado na beira do caminho. Mas o fato é que a Bíblia diz que um dia Jesus passando ali, já saindo de Jericó com seus discípulos, uma multidão seguindo, ele ouvindo, né, as pessoas, ele reconheceu que quem passava por lá era Jesus, e ele começou a gritar. Na minha Bíblia diz clamar, é bonito, né? Clamar, a gente pensa que é uma coisa assim espiritual, mas é gritar. Clamar é gritar, pode olhar lá no dicionário depois. Então aquela multidão passando, ele reconheceu pelo burburinho da multidão que se tratava de Jesus, que ia à frente, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, todo pulmão, irmão, tem misericórdia de mim. E a Bíblia mostra que inclusive os discípulos, ei rapaz, fica quieto, deixa o Senhor, ele está ocupado, ele está passando, amém? Mas irmãos, aonde Jesus passa, não pode ter lugar para miséria humana. Miséria humana não pode estar ali. A miséria humana não pode estar onde Jesus está. Mas os discípulos que diziam: ei rapaz, fica quieto, né? Não interfere aí na jornada do Senhor, era miséria humana. Alô? Mas ele continuou gritando. As pessoas diziam para ele parar, mas ele gritava cada vez mais alto. Até que um momento Jesus, ouvindo, Jesus parou e disse: chama-o, trazem ele até a mim, que ele venha falar comigo. Contrariando toda a multidão, irmãos, contrariando os discípulos. Está comigo? Jesus deu uma grande lição ali para aquela plateia, para aquela multidão. Amém? E Jesus estava demonstrando o que é o evangelho. Porque, irmãos, quando Jesus veio ao mundo e ele morreu naquela cruz, ele morreu por todos os pecadores. É o maior milagre da inclusão da história da humanidade. Ele não deixou nenhum de fora. O mais vil pecador, ele estava lá na cruz por ele, morrendo por ele. Jesus mostra, irmãos, nessa passagem, que o que é mais importante são as pessoas. O mais importante é o outro. O mais importante é o próximo. O mais importante é a outra pessoa.
Os discípulos achavam que o mais importante era Jesus, né? Então, ei, deixa quieto, rapaz, ele está passando, ele sabe o que faz, ele tem compromissos. Mas Jesus parou, ele mandou chamar o homem. Chegando até ele, ele pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? Irmão, ele não só parou para ouvir o homem, ele parou para servir ao homem. O que é que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu tornes a ver. Jesus então disse para ele: vai, tu está curado. Eu estou aqui parafraseando, né? Você está curado, rapaz, pode ir. Irmão, o maior anseio daquele homem foi satisfeito em Cristo. A miséria que aquele homem vivia, a dependência que aquele homem vivia, foi colocado por terra, irmão. Tudo acabou no momento em que Jesus fez a vista daquele homem ser recobrada. E aquele homem voltou para a sua casa, para os seus familiares, vendo. Aleluia. Aí, irmão, você pode dizer: mas, pastor, eu não sei se eu posso curar um cego. Você pode. A igreja pode curar os cegos. Jesus disse que a igreja deveria, os discípulos deveriam ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aqueles que crescem no evangelho, eles seriam não só salvos, como também eles seriam curados. Amém? Ele disse: vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos vão ser curados. Mas sabe qual é o problema de nós, os cristãos? Nós não temos tido, né, a exposição necessária ao Senhor. Nós não temos recebido dele suficiente para, diante de um cego, podermos dizer para ele: vai, você está curado, receba a sua cura, a tua fé te curou. Nós não temos tido essa ousadia, irmãos. Por quê? Porque nós não estamos diante do Senhor como nós deveríamos estar. Estamos falhando, irmãos. Está comigo? Aleluia, glória a Deus. João 3,16, todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Toda miséria deve deixar de existir, mas tenha a vida eterna. Aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava dizendo: eu creio em você. Eu creio em você, Jesus. Eu creio que você pode mudar a minha história. E quando ele esteve diante de Jesus, Jesus disse: o que é que você quer? Ele disse: eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero voltar a ver. E Jesus mudou a história dele. E Jesus deve ter mudado a sua também, meu irmão. Jesus quer mudar a sua história. Ele quer mudar a minha história. E Ele quer que através de nós a história de outras pessoas mudem também. Amém. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Por favor, abra sua Bíblia. 1 João capítulo 4. Oh, aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se tem faltado em nós o amor que deveria estar manifesto nas nossas vidas, para sabermos lidar até com as pessoas difíceis, porque nós não temos, irmãos, tomado a posição que nós de fato deveríamos tomar, se é que nós nascemos de novo. Porque quem nasceu de novo tem em si a capacidade de viver tal como Jesus viveu. Mas se alguém não nasceu de novo, ainda que conheça a Bíblia, não tem essa capacidade. Mas você nasceu de novo? Eu nasci de novo. Então, a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Amém, irmãos? Irmão, eu não estou falando daquele amor meloso, né? Aquele amor que, sabe, aquela coisa de vem para cá, que eu vou para aí, né? Vamos ficar todo mundo juntos, vamos para a praia, vamos para o cinema, vamos fazer tudo junto. Não é isso não que eu estou falando. Esse não é o amor de Deus, embora Deus queira que nós estejamos juntos. Amém? O amor, esse amor não é um amor emocional, não é um amor natural, não é um amor que se manifesta com contato físico necessariamente. Está comigo, irmãos? Esse amor, ele é maior, ele é divino. Amém?
Versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É forte. Aquele que não ama. Então nós descartamos as pessoas porque as pessoas nos dão trabalho. Nós descartamos as pessoas quando nós não queremos servi-las. Nós descartamos as pessoas porque muitas vezes a religiosidade em nós é maior do que a nossa crença em Deus. A religiosidade é maior do que a fé em Deus. Quando os discípulos disseram para aquele homem: fica quieto, rapaz, não importuna o Senhor. Era religiosidade, irmãos. Eles estavam acreditando que estavam protegendo o divino, o Cristo, o Jesus. Não importunes o Senhor. Não mexe com ele, não. Ele está fazendo a vontade de Deus. Você percebe? Eles estavam idealmente fazendo algo que provavelmente na cabeça deles era algo que era agradável ao Senhor. Não o importunes. Mas Jesus para e diz: ei, chama ele lá, traz ele aqui. A multidão teve que parar, irmão. Está comigo? Aleluia. Deus é amor. Cristo é amor. Amém? Se Cristo está em nós, esse amor, ele precisa crescer em nós ao ponto de transbordar, irmãos. Amém? Mas vamos continuar lendo. Não pretendia continuar lendo não, mas vamos ler. Porque eu não estou conseguindo pregar, irmão. Eu estou aqui, está sendo difícil para mim. Então eu vou deixar a Bíblia pregar, tá bom? Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Olha aí, a Bíblia está dando a resposta, irmão. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Mas em que Ele nos amou. Eu estou todo atrapalhado, está vendo? Eu vou ter que descer, vou ter que me aproximar de vocês. Estou muito longe. Vou ler de novo. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Mas quando é que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós? Se amarmos uns aos outros. Se nós não amarmos uns aos outros, o amor não é aperfeiçoado. Nós não estamos cumprindo o propósito, a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Ninguém, é o versículo 12, jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E o que é que isso quer dizer aqui, irmãos? Que ele nos deu o seu Espírito. Não é só para você dizer, não, eu sou batizado no Espírito Santo. Tu ora em línguas? Ah, ainda bem, glória a Deus. Eu também oro. Parece aquele memezinho, né, de duas senhoras conversando. Aí uma pergunta para outra: qual é a tua igreja? Aleluia, deixa isso para lá. Mas enfim. Aleluia. Amém? Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Então não é só para dizer eu tenho o Espírito Santo habita em mim, ou que eu fui batizado no Espírito Santo, ou que qualquer coisa dessa natureza. Se o Espírito de Deus está em você, se o Espírito de Deus está em mim, então o amor de Deus também está, e consequentemente esse amor deve ser manifesto. Está comigo? Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Versículo 14. E nós temos visto, é algo que se vê,
e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador no mundo. As pessoas têm que ver Cristo hoje, irmãos, e elas precisam ver Cristo em você. É algo que deve ser visto pelos outros, é algo que deve ser percebido pelos demais, por aqueles que não conhecem a Cristo. Cristo deve ser revelado ao mundo por meio de você, por meio dos cristãos, por meio da igreja, amém? Versículo 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, porque todos nós vamos ser julgados por Deus. Eu não sei se você sabia, você confessou Jesus e foi salvo, mas não é porque você foi salvo que você não vai ser julgado, você vai ser julgado. Todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E ele está dizendo, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, versículo 17, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Nós vamos manter confiança no dia do juízo, porque enquanto estamos nesse mundo, nós vivemos tal como ele viveu. Nós somos tal como ele era, porque afinal de contas, nós cremos que nós somos nascidos de Deus. Nós fomos feitos novas criaturas. Estávamos mortos nos pecados, mas ressuscitamos para viver em novidade de vida. Qual é a confiança que eu e você vamos ter no dia do tribunal de Cristo? Diante de Cristo? É quando chegarmos lá, nós vamos chegar cabeça erguida, dizendo, eu sei que eu refleti a Cristo lá na terra. Eu sei que as pessoas conheceram a Cristo através de mim. Eu sei que eu vivi de um modo digno, santo e piedoso diante do Senhor e dos homens. Aleluia. Está comigo, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 18. No amor não existe medo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, no amor, irmão, não existe medo. Aquela pessoa lá que disse, pastor, sabe de uma coisa? Eu às vezes acho que é até melhor nem saber. Por quê? Porque eu não vou ser cobrado. Mas no amor, irmãos, não existe medo. Quantos já sabem que Deus é bom? Que a vontade dele é boa, agradável, perfeita. Aleluia. Então, nós não temos que temer, irmãos, conhecer a Deus e nos sujeitar a ele. Pelo contrário. Amém? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, o amor de Deus que foi derramado em nosso coração, lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí a gente fala aqui, ó, irmãos, nós precisamos de pessoas para servir no departamento infantil. Aí a pessoa diz, não, eu tenho medo de criança. Isso é lá cristão? Isso não é cristão não, cristão com medo de criança. Imagine de demônio, hein? Cruz credo. Meu Deus do céu. Muito cristão com medo de muita coisa. Irmão, eu pensei em você, em dar o testemunho no domingo lá na igreja. Eu queria te chamar. Não, pastor, por quê? Não, eu morro de medo de ir lá na frente da igreja. Eu morro de medo daquele microfone lá. Eu prefiro a morte. Não diz, mas é como se fosse, né? Não, é melhor que Jesus volte logo, porque eu não quero ir lá não, pastor. Pelo amor de Deus. Irmão, o cristão, ele tem que vencer o medo. Em que esfera? Na esfera que você tem medo. Obviamente. Você tem que vencer. Você de fato foi chamado para vencer. Amém? Aleluia. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Só que tem muita gente que guarda rancor, mágoa, ressentimento de pessoas, dentro da igreja, irmão. Dentro da igreja. Mas ela diz, não, mas eu e Deus estamos bem. Deus sabe do meu coração.
como eu amo. Ah, como Deus sabe o quanto eu amo a Ele. Mas aquela irmã, eu sei quem ela é. Ela não me engana. Talvez você esteja se enganando. Talvez não, você está se enganando. Está comigo? Se alguém disser que ama a Deus e não ama o irmão, é mentiroso. Mente para si mesmo. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. Ou a quem não vê. Mas tem pessoas se apoiando nisso, porque é fácil alguém dizer que ama a Deus, é muito fácil, irmão. Eu estou dizendo aqui, ó, eu amo a Deus. Muito provavelmente, irmãos, Deus não vai aparecer aqui, ama coisa nenhuma, viu? Ama não. Ó, eu quero deixar claro para todo mundo que Ele não me ama. Deus não vai fazer isso não, irmão. É fácil demais dizer que ama a Deus. É muito fácil. Mas se você ama a Deus, você vai amar o seu irmão mais difícil. Amém? Versículo 21. Ora, temos da parte de Deus esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame também a seu irmão. E aquele vil pecador que está lá fora, ele ainda não é meu irmão, porque ele ainda não confessou Jesus. Mas eu sei que Jesus já pagou o preço por ele. Então, ainda que ele não tenha nascido de novo, eu tenho que amá-lo pela fé. Eu tenho que amá-lo como Cristo me amou quando eu ainda estava no pecado. Eu tenho que amar o pecador como eu amo a um irmão. E é amando o pecador como um irmão que o pecador se tornará um irmão. Alô? Revelações profundas hoje à noite. Amém, irmãos? Aleluia. Eita Jesus. Tem hora para terminar, né? Aleluia. O Senhor é bom. Irmãos, se nós pretendemos imitar a Cristo, e nós devemos ser imitadores dele, porque tal como ele é, nós devemos ser neste mundo. Deus, na sua palavra, ele já nos considera como tais. Ele diz, tal como ele é, nós somos. Agora nós temos que olhar pela perspectiva de quem escreveu, porque quem escreveu estava vivendo esta realidade. E ele estava falando por ele e por aqueles para quem ele estava escrevendo. Ele diz, olha, nós vamos comparecer diante de Cristo, nós vamos estar lá no dia do juízo, e a nossa confiança é essa, é de sabermos que nós somos hoje, aqui na terra, tal como ele foi. Aleluia. Irmão, eu sei que você não vai sair daqui um cristão cristalino, a redundância, né? Porque cristão vem disso aí, de ser cristalino, puro, belo. Está comigo, irmãos? Eu sei que você não vai sair daqui já em plena perfeição, que você vai ter que lidar com seus medos, amém? Com seus preconceitos, você vai ter que lidar com a sua religiosidade, você vai ter que lidar, né, com as suas desculpas. É você que vai ter que tomar uma posição, e é gradativo, irmão. Mas você hoje pode tomar uma decisão dizendo, a partir de hoje a minha história muda. Eu não vou mais enganar a mim mesmo, eu não vou mais mentir para mim mesmo. Eu vou viver o Evangelho, eu vou viver o cristianismo. Aleluia. Eu vou viver a vontade de Deus. Amém? Então, se nós pretendemos imitar a Cristo e levar ao mundo, né, uma verdadeira visão de quem é Deus, de quem é o Senhor, nós precisamos de 3 elementos. Eu não vou ter tempo para falar sobre cada um deles. 3 elementos importantes na nossa vida para nós tornarmos Cristo conhecido ao mundo, ou no mundo, de maneira que atraiamos mais e mais pessoas para a congregação dos santos, para a assembleia dos santos. Amém, irmãos? Para a comunidade da igreja, dos filhos de Deus. Amém? 3 coisas: amar, suportar, e como é que eu digo o terceiro? E enviar. O ir, o id, é amar, suportar e cumprir o id. Nós precisamos desenvolver isso, irmãos.
amar, suportar. Esse suportar nós podemos tratar várias questões. E o id, o ir. Amém? O enviar. Amar, suportar e enviar. 3 coisas nós precisamos viver. Se você não vive a primeira, você não vai alcançar as outras 2. Mas se você vive a primeira, você está trilhando o caminho de progresso, de crescimento, de avanço, de aceleração. Amém, irmãos? Porque se você buscar amar e amar a Deus como Ele deve ser amado, e a Bíblia diz que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Está comigo, irmãos? Ele deve ter o primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que amar a Deus mais do que amamos os nossos filhos. Nós temos que amar a Deus mais do que amamos os nossos cônjuges. Nós temos que amar mais a Deus mais do que amamos os nossos pais. Amém? Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, se nós amarmos como nós devemos amar ao Senhor, então nós vamos trilhar o caminho para o suportar. Esse suportar diz respeito a suportar você mesmo no processo de desenvolvimento e crescimento, mas também diz respeito a suportar os outros. E não é suportar no sentido de tolerar, não, é também, mas é suportar no sentido de você estar crescendo no amor e você dar suporte para que outras pessoas cresçam no amor. E quando você faz isso, você já está servindo ao outro, então você está no caminho virtuoso, amém? Que vai te levar para o crescimento, ao ponto de não só você, como através de você, outros vão cumprir o ID. Nós vamos conseguir, como igreja, fazer algo que a Bíblia diz que é enviar. Está comigo, irmãos? Hoje em dia, nós vivemos na igreja, né, uma certa escassez de pessoas capacitadas, preparadas e com um coração, né, contrito, quebrantado diante de Deus para ir. Porque aparece a oportunidade para começar um trabalho, mas não tem a pessoa disposta para ir. Aí por quê? Não, porque a minha vida vai mudar muito lá. A cidade é pequena. A cidade é pequena. Pastor, eu até gostaria de uma oportunidade como essa, mas eu não me coloco à disposição, porque infelizmente lá nessa cidade não tem um shopping. Eu estou dando um exemplo aqui absurdo, né? Mas eu me lembro que quando eu quando eu estava noivo com a Simone, eu já sabia da minha chamada ministerial, e aí eu dizia para a Simone, eu não vou casar com uma pessoa desconhecida, porque as pessoas se escondem umas das outras, até as pessoas que estão em relacionamento, e às vezes as pessoas se casam sem conhecer o outro, e eu disse, nem você vai casar enganada, você vai casar sabendo exatamente quem eu sou. E aí eu perguntei para a Simone, você sabe que Deus me chamou para ser pastor. Se Deus, em algum momento da minha vida, mandar eu ir para um lugar, que a única avenida que tem é a própria BR, que corta a cidade, tem 30 casas de um lado e 15 do outro, e Deus me chamar para pastorear uma igreja nesse lugar, e aí? Eu quero saber, como é que vai ser? Aí a Simone, eu não gostaria muito não, mas se tiver que ir, eu vou. Então, se Deus disser que é para ir, eu vou. E ela provou isso muito cedo para mim, irmão, porque no dia que Deus falou comigo, deixar o meu trabalho, pedir demissão, ir embora para Campina Grande, chegando lá com praticamente nada no bolso, sem ter perspectiva de onde eu ia morar para fazer o rema, eu disse, Simone, Deus falou comigo para ir, e eu queria que você casasse comigo, que nós fôssemos juntos. Ela disse, tu tem paz? Aí eu disse, eu tenho. Ela disse, então eu vou. Aleluia, amém. Mas eu não estou pregando sobre mim não, e nem sobre a Simone. Eu estou falando de que muitas vezes hoje nós encontramos dificuldade de encontrar pessoas com o coração disponível para dizer para o Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Porque as oportunidades aparecem, mas muitos de nós, que o Senhor gostaria que disséssemos, eis-me aqui, está dizendo, ó, eis aquele ali. Eis aquele lá. Alô? Porque não temos desenvolvido o que nós deveríamos desenvolver nas nossas próprias vidas. Amém, irmãos? Porque Deus não tem estado em primeiro lugar. Porque Ele não tem a nossa primazia. Tem pessoas que é fiel no dízimo, dá o dízimo no dia certo, pá, mas está falando com Deus em muitas outras áreas. E nós não compramos a Deus com o nosso dinheiro. Deus não se vende, irmãos.
E Ele nem quer que você se venda. Tampouco Ele quer que nós nos vendamos. Amém? Nós devemos ser fiéis nos dízimos, mas devemos ser fiéis nas ofertas e em todas as outras áreas da nossa vida. Porque Ele não é Senhor só do nosso dinheiro. Ele é Senhor de tudo que diz respeito a nós. Ele é Senhor da nossa consciência. Ele é Senhor do nosso corpo. Amém, irmãos? Ele é Senhor da nossa família. Ele é Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, como eu vou tirar férias de vocês e vocês vão tirar férias de mim? O pessoal não gostou muito não que eu disse isso, né? Gente, foi uma brincadeira, tá? Pode sorrir, pode ficar mais à vontade. Não, é porque eu pretendo que nos próximos domingos outras pessoas ministrem aqui na igreja, né? Outros ministros da nossa igreja venham ministrar. Mas vai ficar para uma outra oportunidade de nós falarmos sobre amar, suportar e enviar. Obrigado. Amém? Amém? Aleluia. Mas uma coisa eu sei, é que nós temos que promover mudanças. O Senhor me deu uma palavra agora na virada do ano. E não foi uma palavra extraordinária, uma coisa espetacular, não. Foi que pessoas estavam dizendo para mim: pastor, que o senhor tem um ano de realizações. Isso é uma coisa comum, todo mundo fala todo final de ano para as outras pessoas. Boas festas, um ano de realizações, de boas realizações. E aí várias pessoas falaram a mesma coisa por mensagem, né? Pastores, nós, né, nos falamos com os pastores do Brasil aí afora do Verbo da Vida. Somos 500 igrejas, mais de 500 igrejas Verbo da Vida no Brasil e no mundo. Amém, irmãos? Aí eu vendo aquilo, aí eu percebi, né, a constância daquela palavra. Um ano de realizações. Aí um ano de realizações? Aí Deus falou comigo: não, é um ano de grandes realizações. Um ano de grandes realizações. Irmão, a maior realização que você pode fazer na sua vida nesse ano começa hoje, fazendo alguma coisa com o que você está ouvindo hoje. Porque se você não fizer algo com o que você está recebendo hoje, sinto muito, irmão, o teu ano vai ser um fracasso a partir de amanhã. Sinto muito. Você não pode ficar alimentando a expectativa de um ano de grandes realizações quando você continua falhando nas coisas mais básicas e fundamentais da nossa vida para com Deus. Mas se você mergulhar nessa realidade, eu estou aqui para lhe dizer: hoje começa um grande ano na sua vida, o melhor ano da sua vida, um ano de grandes realizações, de grandes feitos, porque o maior feito começa em você, por você, amém? Em uma atitude de mudança, de qualidade, irmãos, em o nome de Jesus, amém? Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia, Pai. Aleluia. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque eu acredito, eu creio que eu consegui, Senhor, de alguma forma passar um pouco daquilo que o Senhor desejava comunicar às nossas vidas, ao nosso coração, Pai. Senhor, eu não tenho dúvida do quanto o Senhor nos amou, do quanto o Senhor nos ama e do quanto o Senhor, Pai, acredita em nós. Aleluia. Nós podemos ver o seu amor. A tua própria palavra diz, Senhor, qual é o pai que ama o filho e não o corrige? Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos pela paciência que o Senhor tem tido conosco. O Senhor tem tolerado, Pai amado, muitas infantilidades, carnalidades, atitudes contrárias à tua vontade, muitas vezes conscientes. Mas nós sabemos, Pai, que para tudo existe limite, inclusive para ti. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sinalizado com muita clareza o que o Senhor espera, Senhor, ver manifesto no nosso coração, com fé, em fé. Aleluia.
e pelas nossas ações, Pai amado. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem feito algo tão grande nas nossas vidas, mas nós podemos fazer daquilo que é tão grande algo natural, normal. Podemos tratar como algo que não está retratando a realidade do que de fato é. O Senhor diz, Pai, que o Senhor nos fez teus filhos. O Senhor diz que nós somos agora mesmo, pela obra que Cristo realizou, tal como Jesus era. Então, certamente o Senhor espera que nós vivamos tal como Ele viveu. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Mas também nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te pedir perdão. Para Te pedir perdão. Aleluia. Para clamar a Ti, Senhor, como aquele cego, Pai, dependente de tudo e de todos. Um dia clamou a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, o Senhor já fez isso por nós. O Senhor já nos alcançou. O Senhor já nos sarou da cegueira, Pai. O Senhor já nos tirou da miséria, do pecado. O Senhor já nos tirou, Pai amado, do império das trevas. O Senhor já nos transportou para o reino do Seu Filho. Mas nós precisamos pedir perdão a Ti, Senhor, e Te pedir por misericórdia, Pai. Senhor, vem, Pai amado. Vem, Senhor, com o Teu Espírito, Pai, e opera em nossas vidas, Senhor. A Tua palavra diz que o Seu Espírito é quem nos convence da verdade, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, nos convença a cada um. Melhor, Pai, que nós nos deixemos convencer, Pai, pelo Teu Espírito que nós habita e que tem falado conosco e nos apontado o caminho pelo qual devemos seguir. Senhor, em o nome de Jesus, eu oro por mim, eu oro pelos da minha casa, eu oro pelos da igreja, eu oro por aqueles, Pai amado, que estão insubmissos a Ti, desanimados com o Senhor, Pai amado, aqueles, Pai amado, que estão, Pai, minguando uma vida miserável, Senhor. Eu oro por cada um, Senhor. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida medíocre. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de aparências. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida, Pai amado, natural. O Senhor nos chamou para vivermos em novidade de vida. O Senhor nos deu a Sua natureza. O Senhor implantou em nós a semente divina da Sua palavra. Aleluia! Senhor, em o nome de Jesus eu oro, Pai. Eu clamo, eu grito ao Senhor. Vem, Pai, sobre cada um de nós e nos conduz, Senhor, novamente a uma atitude de arrependimento, Senhor, de mudança de mente, de mudança de direção, que haja de fato uma conversão nas nossas vidas, Pai, em o nome de Jesus. Que nós deixemos de brincar, Pai amado, com a nossa vida, de dizer que somos cristãos e vivemos como mundanos, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, que a Tua graça, Pai, nos fortaleça, nos anime, nos levante, Senhor. Nós nos submetemos ao Senhor, nós nos submetemos à Sua palavra, Pai, nós nos submetemos ao Seu Espírito. Eu creio, Pai, que o Seu Espírito nessa noite não só nos traz, Senhor, uma clareza de como temos vivido, mas também de como nós devemos nos portar a partir de agora mesmo. Senhor, nós não vamos sair desse culto abatidos, nós não vamos sair daqui cabisbaixos, envergonhados. Nós saímos daqui, Pai amado, recebendo o Teu perdão, recebendo a Tua graça, recebendo a Tua misericórdia. Nós sairemos com as nossas cabeças erguidas, Pai amado,
conscientes de que não devemos voltar a andar como andávamos até então, que temos que de fato e de verdade andarmos como nascidos, aleluia, como ressuscitados dos mortos, como quem nasceu de novo, Pai, em o nome de Jesus. Pai, nós sairemos dessa noite com a certeza que o Senhor deseja que nós cresçamos, avancemos, prosperemos, aleluia, que nós alcancemos, Pai amado, grandes realizações, grandes feitos, posses, bens, aleluia, mas nada disso vai ofuscar o verdadeiro brilho, a verdadeira luz que é Jesus, que é Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Nada, nós decidimos hoje que nada pode apagar a luz, Pai, aleluia, nada vai apagar a luz do Evangelho nas nossas vidas, e nós dizemos não ao pecado, nós dizemos não à preguiça, nós dizemos não à miséria, nós dizemos não à enfermidade, nós dizemos não ao mundo, aleluia, porque amamos o Senhor, porque amamos o Senhor, porque estamos dispostos a amar o Senhor, como o Senhor deve ser amado, Pai, aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor mudou as nossas vidas, o Senhor mudou as nossas vidas, e mudou para melhor, obrigado, Pai, eu sou feliz, eu sou completo, eu sou pleno, eu não tenho falta de coisa alguma, aleluia, porque eu sirvo a um Deus, a um Senhor, que está disposto a fazer o que não existe, para suprir minhas necessidades. Da mesma forma eu devo estar disposto a fazer o que não quero, para agradar a Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos expomos a Ti nessa noite, aleluia, e nós recebemos, Pai amado, da Tua graça, recebemos da Tua graça, aleluia. Nós sairemos hoje à noite, Senhor, com essa bandeira estendida, aleluia. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos mais deste mundo, nós somos luzeiros do Senhor neste mundo, aleluia. Nós somos a igreja do Senhor, aleluia, aleluia, em o nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, porque os enfermos que passarem por nós, eles serão tocados por nós. Oh, aleluia, Pai, eu te agradeço, porque as pessoas que estão em miséria e passarem, cruzarem no nosso caminho, elas vão, Pai amado, experimentar, Senhor, da abundância que o Senhor tem manifesto nas nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Senhor, aleluia, porque nós não estamos no mundo como necessitados, nós estamos no mundo, Pai amado, para os necessitados. Nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós aceitamos a Tua palavra, nós aceitamos a nossa verdade em Cristo, Pai, nós aceitamos, em o nome de Jesus. Nós não vamos deixar, Pai amado, que o mundo nos vença, que o estado emocional ou físico nos vença. Nós vamos dominar a nossa alma, nós vamos dominar o nosso corpo, nós vamos sujeitar tudo ao Senhor, Pai, e a Sua vontade será vivida por cada um de nós, em plenitude e em abundância, no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Ora que baixore de beralaba hashore de baderes. Ro que viambra masondore de sebra mamas. Broson de queriambre carabasara caso de rebas. Aleluia. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu vou dizer algo agora, e se você crê, eu vou repetir, aí você vai dizer comigo. Amém? Você não vai, se você não crê no que eu vou dizer agora, você ouve, aí não creio. Aí quando eu repetir, você não fala. Mas se o que eu falar aqui você crê, aí você vai ouvir, não, eu creio nisso. Aí eu vou repetir, aí você fala comigo. Amém? O que eu vou dizer é o seguinte, você não vai dizer nada agora não, você vai ouvir para saber se você crê. O que eu vou dizer é o seguinte: Senhor, nada que me peças será um sacrifício. Nada que me pedires será um sacrifício. Para outra pessoa pode até ser, mas para mim não será. Nada que me pedes será um sacrifício. Se você crê, diga comigo: Senhor, nada que me peças será um sacrifício. Pode ser para outro. Diga, pode ser para outro, mas para mim não. Nada que me peça será um sacrifício. Aleluia. 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 Nada que o Senhor nos peça deve ser encarado como um sacrifício. Amém? Pode ser desafiador para você, mas não encare como um sacrifício. Porque nós temos que nos ver na posição que nós de fato devemos estar, de submissão plena ao Senhor e à sua vontade. Amém? Eu queria saber se tem alguém conosco nessa noite que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Se você já tem tido os olhos do seu coração iluminados e você já entende que Jesus é o Filho de Deus que na cruz morreu por você, morreu pelos seus pecados, e que nele você tem o perdão de todos eles, e nunca o confessou como Senhor, nós queremos te dar essa oportunidade hoje e agora. Tem alguém que deseja confessar a Cristo como Senhor e Salvador? Talvez você já tenha feito essa confissão, mas reconhece que estava bem distante desta realidade e deseja se reconciliar com Ele hoje. Se for a sua condição, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém que deseja reconciliar-se ou confessar a Cristo pela primeira vez? Aleluia. Todos salvos? Aleluia. Eu não vou insistir. Tem alguém entre nós com alguma doença, alguma dor, alguma enfermidade? Nós queremos orar por você. Aleluia. Todos curados. Eu soube que tem um pedido de oração feito pelo YouTube. Passe aqui para o Gabriel, para quando ele vir, porque eu não sei qual é. Aí passa aqui para ele que ele vai encerrar o culto e aí ele ora. Aleluia. Alguém que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, com evidência bíblica de orar em outras línguas. Se você não é batizado com o Espírito Santo e deseja, nós queremos orar por você. Aleluia. Todos cheios, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui. Eu peço desculpas, nós avançamos alguns minutos. Isso não tem acontecido há muito tempo, né? Os visitantes. O pastor Gabriel vai encerrar aqui o culto, ele vai falar com os visitantes. Irmãos, eu amo vocês. Não foi nada fácil ministrar hoje à noite aqui para vocês. Foi desafiador, mas eu estava simplesmente dando voz àquilo que eu percebo ser a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Gabriel.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito bom ouvir mensagens como essa da vida do nosso pastor. Amém? Como foi falado, tem um pedido de oração para um rapaz chamado Antônio Alberto. Ele está pedindo oração. Ele não foi claro no chat lá do YouTube, mas mesmo assim a gente vai fazer uma oração por ele. Amém? Você quer ir comigo? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque certamente o Senhor sonda os corações dos homens. Obrigado, Pai, porque por aquilo que nós temos como fé, como certeza, Pai, de quem você é, o Senhor alcança a vida do Antônio Alberto agora nesse momento, Senhor. Sim, Pai, alcançando na necessidade que ele tem, Pai. Se é saúde, nós sabemos que você, através da sua palavra, fala que nós devemos gozar de saúde plena. Se for financeiro, Pai, o Senhor é aquele que supre as necessidades. Se for na família, Pai, você é aquele que traz paz. Se, Pai, independente da situação que ele vive, Pai, nós temos uma consciência de quem você é. O Deus poderoso, o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Obrigado, Pai, porque você o alcançando, Senhor. Você o alcançando naquilo que ele tem como necessidade para esse tempo. Você, Pai, sendo, Pai, aquele que traz a provisão nesse momento para ele. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida do Antônio Alberto sendo tocado por essa palavra que foi ministrada nessa noite. E ele vivendo em plenitude aquilo que você tem como plano e vontade e propósito para a vida dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Cadê os visitantes? Que estavam aqui. Já foram lá para cima? Já foram lá para cima? Ok. Então, tem mais visitantes? Alguém mais nos visita? Se sim, levante sua mão. Temos uma sala preparada para você. Não, né? Então, eles já foram para lá. Glória a Deus. Pessoal, lembrando, matrículas do Rema estão abertas. Nós vamos estar aqui no stand ao lado, na minha direita, né? Na sua esquerda. Nós vamos estar aqui ao lado, matrículas com 15% de desconto. Terça-feira, culto de oração às 20 horas, tem sido um tempo poderoso, e eu sei que você vai ser abençoado vindo. Quinta-feira, grupo de conexão também, amém? Você se alegra? Nossa igreja está em movimento, amém? Então, pessoal, era isso, e vamos nos encontrar terça-feira, e podem ir, sejam abençoados pela prática da palavra, amém? Hoje tem cantina, amém? Você que vai estar saindo aqui, vai lá, faz seu pedido, compra, se alimenta e desfruta da unidade com os irmãos, da comunhão.